são Lessons Learned, Brazil, Silicon Valley and Brazil at Silicon Valley. O Brasil é um país reconhecido por exportar empreendedores de ponta, assim como grandes líderes, muitos dos quais, inclusive, estão aqui nessa conferência. Entretanto, ainda estamos muito atrasados em geração de inovação e tecnologia, principalmente tendo em vista o potencial e relevância do nosso país. O que é necessário para criarmos um verdadeiro ecossistema de inovação? E, mais importante, como podemos incentivar isso? Nessa sessão, vamos ouvir de brasileiros que surpreenderam em hubs tecnológicos mundiais, dando a opinião deles sobre essas questões. Mais especificamente, o que eles aprenderam com as suas experiências e com a Brazil at Silicon Valley. Para essa sessão, teremos Mike Krieger e Hugo Barra. Mike Krieger é empreendedor e cofundador do Instagram, onde ocupou a posição de CTO, focando em construir produtos para empoderar as pessoas a conectarem-se com seus interesses e paixões. Ao fazer isso, Mike teve um papel fundamental no rápido crescimento do Instagram, ajudando a escalar a comunidade para mais de 1 bilhão de usuários mensais. Fora de seu trabalho no Instagram, Mike e sua esposa, Caitlin, fundaram o Future Justice Fund, uma organização que suporta grupos e indivíduos que trabalham em prol de oportunidades e justiça para todos. Desde o seu lançamento em 2015, o Justice Fund já ajudou diversos projetos e organizações, e hoje é focado em justiça criminal e seguridade financeira. Mike é brasileiro, tem um MS em Symbolic Systems pela Stanford University e hoje vive em São Francisco. Hugo Barra é atualmente o vice-presidente de realidade virtual e aumentada do Facebook e é responsável pela empresa Oculus. Antes do Facebook, Hugo foi vice-presidente da Xiaomi, a quarta maior empresa do mundo no mercado de smartphones. Hugo é veterano do Vale do Silício. Ele também trabalhou por vários anos no Google e foi vice-presidente responsável pelo desenvolvimento do sistema operacional Android. Hugo se formou em engenharia elétrica e computação no MIT e também foi aluno de engenharia na UFMG. Hugo é natural de Belo Horizonte e, logicamente, cruzeirense nato. É com muita honra que convidamos ao palco Mike Krieger e Hugo Barra. Eu estava na dúvida se a última parte mais importante da bio ia ser mantida. Obrigado, Luli. E aí, Mike, tudo bem, tudo cara? Tudo ótimo, tudo bom. Super obrigado em nome da organização inteira, de todo mundo que está aqui, por nos prestigiar com a sua presença aqui. A gente fica super feliz. Muito legal. Eu queria começar propondo um tema aqui. Eu acho que seria bacana, como parte do nosso storytelling que a gente está fazendo aqui hoje, ouvir um pouco sobre o seu background. Pelo que eu me lembro, você sempre soube que queria construir apps, você sempre foi programador, você sabia exatamente o que queria fazer o tempo todo, não teve nenhuma coisa não programada. Mais ou menos por aí? 100%, não. Então, nasci em São Paulo e, bom, a parte verdadeira é que sempre fui meio nerd. Então, meu pai comprou o primeiro computador para a gente, que eu tinha uns 6 anos de idade. Daí, com 8, 9 anos, a gente assinou uma das primeiras provedoras de internet em São Paulo. O Banco Real, não sei por quê, decidiu abrir uma provedora. BR Home Shopping era a provedora. Então, já aquele modem 14K... Coisa eu também tinha um e-mail, @brhomeshop.com.br. Então, é clássico, geração. Então, o que eu adorava na época era mexer, fuçar com o computador, né? Então, não sei se alguém tinha computador DOS na época, mas tinha um joguinho que era um gorila e jogava uma banana. Era o Angry Birds original. Jogava a banana e a banana explodia. Daí eu falei, pô, interessante. Ele foi escrito numa linguagem chamada BASIC, né, que existia na época. Daí eu fui ver, tinha lá uma opção Edit. Eu, que isso? Daí eu editei. Daí, eu quebrei o programa, né? Mas isso, comecei a ter esse interesse. Mas
na época, não tinha muito essa noção de eu vou empreender, ou a tecnologia é um ramo de carreira possível para mim. Tipo, isso no Brasil, no começo dos anos 90, não tinha muito. Assim, quando eu via falar de programador, era o pessoal que estava programando o software que você usa para fazer o retorno do leão. Tipo, nada a ver com uma coisa interessante para mim. Então, eu meio que pensei, legal, programação é uma coisa que eu faço no final de semana, uma coisa que eu acho interessante. Eu me interessei muito pelo cinema, eu queria ser diretor. Eu conheci a Katia Lund, que foi diretora do Cidade de Deus. Ela veio para a minha escola, deu uma palestra. Eu falei, eu quero ser tipo, diretor de cinema. Onde eu devo estudar cinema? Ela falou, não estude cinema, estude alguma coisa interessante para depois você tipo, querer fazer um filme. Daí você pode estudar como fazer o cinema. A técnica não é a parte interessante. Então, já viu que houve alguns desvios de carreira. Até então, isso com 16 anos de idade. Mas daí eu decidi, tá bom, eu vou estudar jornalismo, que eu acho que eu quero contar história. E se eu conseguir entrar numa super faculdade, eu vou para os Estados Unidos, senão eu vou ficar no Brasil. Daí entrei na Stanford, e daí naquele verão, e eu nessa época continuei programando, no final, assim, bem side project, assim, nada pensando, eu vou ser engenheiro. Mas daí naquele verão, entre terminar o ensino médio e vir para os Estados Unidos, eu estava no Orkut, claro, estava no Orkut, estava no Brasil em 2003, claro. Eu estava mexendo lá e eu vi, pô, deve ter alguém na Stanford no Orkut. E esse também era o verão onde começou a ter Facebook, então eu estava olhando os dois. Daí eu entrei no Orkut e tinha um grupo só de Orkut da Stanford. E foi um cara que tinha criado e estava escrito lá, Symbolic Systems at Stanford. Eu falei, que isso? Pelo menos um grupo eu vou entrar. Daí eu cliquei. Daí tinha uma descrição de um programa, né, de curso que tinha lá na Stanford de sistemas simbólicos, né, Symbolic Systems, um site que parecia que foi feito em 1990, mesmo que era 2004, e tinha uma descrição lá. Symbolic Systems é a intersecção de ciência de computação, psicologia, design, inteligência artificial, ciência de cognitive science, filosofia, agora estou esquecendo alguns outros. Tipo uma puta lista. Daí eu falei, legal, eu não consigo decidir nada na minha vida, então eu quero fazer tudo isso em um degree program só. It's the kitchen sink major. Exatamente. Eu kitchen sink, jogar o que dava e, tipo, meio que depende de cada aluno resolver essa bagunça em um tipo, estúdio de programa coerente. Mas logo que eu vi aquele site, falei, pô, legal, tem um curso que eu posso fazer, unir o meu interesse de contar história, de design, de pessoa mesmo, né? E essa lá de ciência de computação, que eu sempre achei era mais um hobby. Exatamente como eu falei. Exatamente. Vou contar mais um pedaço. Que, tipo, eu acho isso interessante. Parte do que a gente queria conversar sobre hoje é esse contraste de Brasil em 2004, né, quando eu saí, Brasil em 2010, quando eu decidi ficar aqui, empreender e fazer o Insta, e o Brasil em 2019. Brasil em 2004... eu não tinha um role model de quem seria um empreendedor de tecnologia, como eu falei. Eu vim para os Estados Unidos, na primeira semana que eu estava na Stanford, tinha um jantar no meu dorm. Né, que você mora, eu estava morando era nerd, morei num dorm de nerd também, um dorm que você precisava fazer aplicação, para você ter uma noção. Entrei, e eu Frozen Coke, adorava. Daí, tipo, final de semana tinha um anúncio lá, tem um jantar, quem quer se inscrever para um jantar com algum alumni? Eu falei, vou me inscrever. E era o Jerry Yang, que fundou a Yahoo, que continuou bem envolvido com a Stanford. E foi um momento super importante, porque eu estava no jantar, imagina, primeira semana nos Estados Unidos, ajustando ainda a estar aqui, jantando com um cara que fundou a Yahoo, que foi fundamental na internet, e vi que ele é uma pessoa excepcional, mas ao mesmo tempo é uma pessoa, não é um demigod, é uma pessoa. E esse meio que plantou essa ideia de, pô, empreendedor é uma pessoa só, mas é uma pessoa que teve a ideia, correu atrás, teve equipe e quis fazer uma coisa. Então, esse momento, imagina, eu fui de querer estudar jornalismo para querer fazer esse curso de Symbolic Systems, de querer empreender tudo em mais ou menos 3 ou 4 meses. E muito teve a ver com ser exposto a alguém que tinha feito isso. E o que aconteceu depois? Bom, eu meio que virei obcecado com o meu próprio degree program. Muita gente demora o primeiro ano, o segundo ano, daí faz a declaração de major depois de 2 anos, daí meio que primeira semana já sabia o que eu queria fazer. Terminei o programa em 3 anos, não porque eu estava mais inteligente que qualquer pessoa, mas porque eu já sabia o que eu queria fazer desde o começo. E meio comecei a me virar para essa ideia de empreender. Mas a coisa interessante,
já teve pessoal aqui que estava na Stanford na época, tinha meio uma piada que, tipo, a Stanford adorava ensinar empreendedorismo, mas ninguém empreendia, né? Eu fiz um curso chamado Mayfield Fellows, que é, tipo, de 12 a 14 pessoas por ano. Você trabalha 3 anos numa startup, estuda empreendedorismo por 6 meses, e aquele programa, assim, 95% de quem se formava do programa ia para Goldman ou para, tipo, alguma consultoria. Talvez ia trabalhar numa startup, e daí, tipo, 0,05 ia fazer sua própria empresa. Era raríssimo ter gente que saía para a própria empresa. Tanto que o Júlio, que estava aqui antes, foi trabalhar para uma das primeiras empresas que estava vinculada ao Mayfield Fellows, que era o Experience Project. Então, sabia que, tipo, estava no ar, todo mundo da hora falar, tipo, o empreendedorismo está na água da Stanford. Estava na água, mas bem diluído, assim. Não estava no momento que o pessoal estava querendo empreender mesmo. Mas, então... e tem aquela, tipo, tem um limite de quanto você vai aprender sobre empreendedorismo sem empreender, né? Mas pelo menos esse curso te deu meio um framework de pensar, pô, como eu busco um sócio, qual vai ser aquela primeira experiência, e meio que comecei a ter essa ideia de que isso seria parte do meu futuro. O Mike, roubando um pouco esse seu framing aí, esse seu framework de Stanford e empreendendo lá atrás, né, quando você se formou, que não é nem tão atrás assim. Com a realidade hoje, né, do pessoal que está aqui, especialmente os empreendedores, eu queria te pedir para contar a história do Insta, mas não necessariamente só a história do Insta, mas assim, pensando, e se você estivesse fazendo o Insta no Brasil, e roubando esse framing, e se você estivesse fazendo o Insta no Brasil hoje? Será que dava para fazer? O que ia faltar? O que não ia dar certo? O que ia ser mais difícil? O que ia ser mais fácil, de repente? Vamos Legal, lá. vamos lá. Então, vou começar do zero, que seria tipo pré-sócio, pré-estar com o Instagram, pré-trabalhando com o Kevin. Eu já estava numa startup, que é uma coisa que, de novo, em 2004 seria raríssimo ter, se eu tivesse 18 anos, trabalhando numa startup no Brasil, ou com 20 anos, tá lá. Hoje existem muitas empresas, não falta empresa, por exemplo, no Brasil. Então, isso é legal, eu acho, uma pessoa ter uma experiência de trabalhar numa startup antes de empreender, que você pode ver o que dá certo, o que está errado, o que acontece quando tem uma empresa com uma ideia legal e um gerenciamento péssimo, que é muito comum em startup. Então, foi legal que eu já tive essa experiência, e é uma experiência que você pode ter hoje em dia no Brasil. Muita gente que eu converso que está se formando agora, a ideia é ou empreender direto ou ir trabalhar numa empresa. Isso é um contraste enorme. Concordo plenamente. Eu fiz exatamente o oposto. Eu fui empreender direto e, tipo, quebrei a cabeça umas 15 vezes. E pelo menos umas 12 dessas quebradas de cabeça eu não teria quebrado se tivesse ido trabalhar numa startup antes. É engraçado. Então, concordo. Que, tipo, eu entendo o desejo de querer empreender, querer empreender. Eu tinha meio um planinho, que era 10 anos, né, 10-year plan. Eu ia trabalhar numa empresa de umas 40 pessoas, daí ia trabalhar numa empresa de umas 5 pessoas, daí eu queria fundar minha própria empresa. E eu acabei trabalhando na de 40, que era a Amiibo, uma empresa de chat lá em Mountain View, aqui do lado, tem Mountain View. Daí eu pulei a minha etapa do meio. Tá bom, então agora está na hora de ser sócio. Eu reencontrei com o Kevin, que o Kevin, meu sócio, também tinha feito Mayfield Fellows, mas 2 anos antes que eu tinha feito. Ele tinha trabalhado na Twitter como seu estágio. E eu reencontrei ele num coffee shop. Eu estava lá trabalhando numa própria ideia que eu tinha para um aplicativo de iPhone, que era 2007, agora na época, 2008. O pessoal estava começando a fazer app no iPhone. Então, esse momento, reencontrar alguém que trabalhou numa Google, teve uma experiência, conhecia agora alguns investidores lá por ter... ele tinha trabalhado em corporate development na Google, então ele estava muito a ver com comprar empresa, conversar com o investidor. Ele comprou a empresa para a gente lá. Sério? Sim. Legal. Então, histórico paralelo, então. Foi o Android, ele teve vários momentos assim. Então, eu falo isso mais para ilustrar que é importante ter gente que trabalhou nas empresas maiores, dos unicórnios, voltando para o mercado e trazendo essa experiência. Então, isso é uma coisa que ele estava fazendo. Eu estava mais no lado de ter trabalhado em uma startup e trazer essa experiência. Ele estava no lado de ter trabalhado numa Google, que na época já tinha 10 mil, não sei quantas pessoas já tinha, e trazer essas conexões para a gente. Daí a gente levantou o nosso primeiro round, que foi $500 mil, que hoje em dia é nada nos Estados Unidos para um Series Seed. Você não consegue levantar uma rodada de 500 mil. Assim, os cheques vão cair, tipo, chega a 1 milhão, 2 milhões muito rapidamente, que virou um cheque pequeno até 500 mil. Isso também mudou em 2004, 2010, que seria esse momento. Não tinha
muita infraestrutura de seed stage investing no Brasil. Eu lembro conversando com poucas gente que estava começando a falar com isso, e quase todos os term sheets que estavam saindo na época eram muito... faltava um pouco de visão, né? Era tipo, tudo bem, a gente vai investir, mas é por 50% da empresa, e se não der certo em 3 anos, a gente quer a grana de volta. Que tipo, não é um term sheet que você imaginaria aqui em termos de investimento. Agora, nos Estados Unidos já era bem mais comum. Agora, no Brasil, 2019, você tem a Canaries, tem outros fundos que estão investindo nessa fase bem pré, né? Às vezes pré-produto, no nosso caso tinha um produto, mas era pré o produto onde a gente terminaria. Então isso também, outro contraste, uma coisa que mudou demais em 9 anos. Então vamos ver lá, vamos só dar uma pausa. Então seed funding, check. Sócio? Sócio, check, especialmente vai ser ainda melhor daqui uns 3, 4 anos, quando você tem duas coisas. Brasileiros que empreenderam no Brasil deram super certo, deram certo e aprenderam um monte, e agora eu quero reempreender, ou quem trabalhou para esses empreendedores, ou quem está aqui nos Estados Unidos, empreendeu ou trabalhou numa startup e está voltando. Então, está chegando a massa crítica, eu acho. Tipo, unicórnios de segunda geração. Exatamente. Então, quase check. Vamos lá, continua. Daí recrutamos nossos primeiros engenheiros. A gente fez parte de uma incubadora chamada Dogpatch Labs, lá em São Francisco, que a Redpoint tocava. Agora a Redpoint está tocando, eu acho que o Cuba, eles estão trabalhando. Então, tipo, continuem colaborando nesses espaços de incubadora. Foi dificílimo. Eu sempre falava, nossa maior competição para nossos primeiros 5, 6 engenheiros para contratar não era a Google, não era a Facebook, nem era outras startups. Era um cheque de seed funding, porque naquela época, especialmente, estava muito fácil conseguir seed funding nos Estados Unidos. Muito. Continua, não é tão difícil, mas o mercado deu um pouco de reduction agora, mas na época estava bem, assim, especialmente se você tivesse trabalhado na Google antes ou no Facebook, você queria montar a sua própria empresa, mesmo sem ideia, não estava muito difícil. O que acontecia? Muita gente a gente conversava e falava, pô, a gente quer muito trabalhar com você, a gente já está com esse produto, parece que vai dar certo, a gente está com investimento, vem trabalhar conosco. Pessoal, é que eu acabei de conseguir um cheque de 250 mil, eu não sei exatamente o que eu estou trabalhando, mas a gente conversa daqui a 1 ano, se der certo, se não der certo. E a gente perguntava, então qual a ideia? Não sei, é que eu realmente não quero trabalhar num big company, não quero ter um chefe, eu quero fazer uma startup. E, tipo, a pior razão para ter uma startup é, tipo, porque você não quer ter chefe, você não quer trabalhar numa empresa, tipo... eu via, se você fazer um survey das outras empresas no Dogpatch Labs, as que deram certo nunca eram essas, né? As que deram certo foi a gente, até TaskRabbit estava montando na época também e acabou dando certo. Twilio, eu acho, estava montando, mas essas empresas que tipo, tinham uma noção de o que queriam fazer. Essas que eram tipo, fundadores buscando ideia, raríssimo dar certo. Essa, geralmente, tipo, em 3, 4 meses, estava na época de videogame, que eu chamava dessa época, a gente entrava no escritório e o pessoal estava jogando videogame no meio do dia, porque tipo, faltava coisa para fazer, mas ainda não tinha esgotado o cheque inicial. Então, bom, sócio dinheiro... Fala dessa escala área inicial. De engenharia. Então, eu acho que contratar esses primeiros engenheiros para a gente foi dificílimo e demorou até como essas empresas começaram a meio falir ou fechar. A gente contratou o nosso primeiro engenheiro, que era um super cara, que era o cara trabalhando na empresa do outro lado da mesa da nossa incubadora. Mas eu acho que achar esses primeiros engenheiros não está tão difícil assim no Brasil. Eu acho que talvez seja mais fácil aqui nos Estados Unidos, que a competição continua. Agora não é contra o outro cheque de seed, mas é contra a Google, é contra a Microsoft, é contra o Face, que conseguem pagar bastante dinheiro para quem está saindo da faculdade. Então, contratar hoje em dia, eu não sei. Bom, a minha situação é meio difícil, diferente agora, porque agora eu tenho uma rede de pessoas que eu conheço, com quem eu gostaria de trabalhar novamente. Mas se eu estivesse montando minha primeira empresa sem contato, hoje em dia, não sei se faria em São Francisco. A competição é ridícula, o salário é muito alto, é muito difícil contratar. E você está meio sem nome. Tudo bem, você fez uma rodada, você e mais 100 empresas estão contratando. Estou ouvindo muita gente que está contratando em Vancouver, que pode conseguir visto. Contratando brasileiro para Vancouver, que eu acho interessante. Também brasileiro que quer morar no exterior. Ou está contratando no Brasil ou em outros lugares. Então, com contraste, eu acho que talvez esteja melhor para contratar esses primeiros engenheiros no Brasil do que está aqui nos Estados Unidos. Bom, agora vamos continuar a história. Gostaria de ouvir. Então, contratar primeiro engenheiro, na verdade, eu acho que um check melhor Brasil do que Vale do Silício hoje. Isso é encorajador aí. E fala um pouco desse processo de escalar a companhia de 10 engenheiros, 5, 10 engenheiros, para o ponto em que ela chegou, em que a companhia chegou, que foi comprada pelo Face, por exemplo.
Então, eu acho as duas coisas que mais assim aparecem para mim. Um é ter uma equipe que é super flexível e meio que é bem resilient, né? Resiliente a um monte de mudança. Isso não sei ainda, eu não sei se tem ou não tem no Brasil, porque eu não tenho essa experiência de empreender no Brasil, mas o que foi importante para a gente, tipo, a gente começou com um aplicativo que chamava Bourbon, era mais ou menos um clone do Foursquare da época, a gente mudou várias vezes, jogou tudo fora, trouxe de volta, tentou de novo, e tem meio uma metodologia nos Estados Unidos de pivot, né? Todo mundo que tenta a ideia, daí não dá certo, daí joga tudo fora, daí é a terceira ideia que dá certo. O Flickr começou como um videogame, o Slack começou como um videogame, sabe? Essas histórias são parte do que você aprende aqui. É uma pergunta mais do que uma noção, mas eu acho que é importante ter essa metodologia, porque é importante no momento que isso você mesmo vai passar, para você não se sentir, puta, acabou. O livro do Ben Horowitz, que eu acho um dos melhores, se não o melhor livro de empreendedorismo que já existe é demais esse livro. Ele tem um capítulo excelente, que é WFEO, Where, imagina o que está no F, it's over, né? We're effed, it's over. É um capítulo sobre, tipo, aquele dia que você acha que acabou. Lançaram um competidor, vai acabar a grana, o último investidor te disse não, acabou. E ter essa noção, passar por essa experiência e ainda sobreviver, eu acho a coisa mais importante numa startup. E ter ouvido outras histórias, eu acho bem importante também sobre isso. O que deu mais trabalho depois que vocês acharam, sei lá, uma ideia inicial, não sei se você consideraria isso como product market fit, mas o que deu mais trabalho, e fazendo um paralelo ao Brasil, para começar a fazer, até o momento em que você viu que o app estava com sucesso? O que deu mais trabalho, assim, e você acha que você conseguiria fazer isso com alguma facilidade no Brasil hoje? Bom, a gente estava lançando na época que a Amazon também estava lançando o seu cloud. Eu acho que ele já tinha o Amazon Web Services há alguns anos, mas era bem ruinzinho. Assim. Em 2010, 2011 começou a melhorar. Então, uma das partes mais difíceis foi literalmente a gente estava começando a dar certo e a gente estava meio tropeçando assim, em cima de nós mesmos, porque o site estava bem, daí alguém no Japão começava a usar, o japonês começou a usar o Instagram bem cedo, e o Japão, o fuso horário era completamente diferente, então a minha rotina era às 3 horas da manhã acordar, porque geralmente tinha caído o site, porque o Japão tinha acordado, estava indo para casa, eu nem lembro mais, e estava começando a usar o site e acabava. Então, muito a ver com a escalabilidade. Então, pouca gente tinha passado por isso. Uma das coisas que eu tive muita sorte é que um dos nossos primeiros investidores foi o Adam D'Angelo, que foi um dos primeiros CTOs da Facebook. Eu lembro ligando para ele desesperado, está caindo direto o site, o que eu faço? E tem alguém que falou, olha, a gente passou por isso no Facebook, foi assim que a gente fez a scaling do database, todas as peças diferentes. Então, ter tido alguém com a experiência de poder compartilhar como foi. Agora, uma coisa que eu sempre fiz nos primeiros anos depois que o Instagram deu certo, é que sempre que me convidavam para dar uma palestra em conferência de infraestrutura, eu sempre falava assim, porque eu achava importante meio que give back, né? Tudo que a gente tinha aprendido em termos de como a gente montou os servidores, montou a database, tudo isso, eu falei, isso não é o que vai ser o diferencial, não é uma coisa interessante. Eu não quero que uma outra empresa não dê certo porque eles não sabem como fazer isso. Então, o conhecimento sobre isso mudou muito em 2010 e 2019. Eu acho que isso ficou a comodidade. Eu acho que a Amazon está muito melhor. Agora tem competição da Microsoft e da Google na cloud. Então, hoje em dia, isso não é mais uma barreira, não saber escalar o site. Eu acho que o que existe hoje em dia já está bem melhor para isso. Então, você acha que essa fase de crescimento, meio que por volta do Product Market Fit, bom, melhor dizendo, quantas pessoas tinha na companhia durante essa fase? Nossa, a gente nessa época tinha 6 engenheiros e 13 pessoas no total. A gente era muito pequeno, em parte porque estava muito difícil contratar. Se eu tivesse, assim, a minha própria... Se eu pudesse imaginar o tamanho ideal na época, seria umas 25, 30 pessoas, não 6. 6 era muito pouco. Você imagina que a gente estava ralando muito na época. E quantos engenheiros no ponto em que o Face chegou em vocês? Nessa época. Nessa época já? Nessa época. A gente foi comprado com 6 engenheiros. Na verdade, isso é um trivia moment. A gente foi comprado com 4 engenheiros, mas demorou 6 meses para terminar o negócio, que passou por um review enorme. E nessa época a gente continuou escalando, então contratamos, crescemos 50% da equipe, terminamos com 6 engenheiros. Na época que estava duro aquilo. Mas então, a gente estava nesse tamanho mesmo. Tem uma história que eu me lembro. Não sei se você lembra, mas o Insta no começo era só para quem tinha iPhone. E era justamente na época em que eu trabalhava no Google, trabalhava no Android,
E a gente via, a gente morria de ciúme, né? Porque a gente não podia usar o Instagram. Eu me lembro claramente indo bater na porta lá do Mike e do Kevin no escritório pequenininho, que era uma linguicinha, né? Exatamente. Ali em South Park, para tentar convencê-los a portar para o Android. Era a ex-sala de reuniões do Twitter, nem a ex-escritório do Twitter, era a ex-sala de reuniões dele que a gente tinha como nosso escritório. Era o tamanho desse palco, assim. Mas não dava, com 4 engenheiros na época, não dava para fazer uma versão do Android, daí a gente tinha 6, daí a gente fez. Uma coisa que eu nunca vou esquecer, pensando num bom jeito de traduzir isso aqui, foi a reação da galera que tinha iPhone, que usava Instagram, quando chegaram os usuários do Android, né? Foi algo do tipo, chegou a barangada. Não. O termo foi a orcutização do Instagram. Foda. Brincadeira, né? Mas sem o Android, vocês não teriam sido comprados pelo Face, correto? Cara, foi ao mesmo tempo, a gente foi na mesma semana, assim, mas sem o Android hoje em dia, mais de 70% dos usuários do Insta é Android. Sem o Android no Insta não seria nada parecido do que ele é. O Android foi importantíssimo a gente, para o nosso crescimento. Pergunta muito séria. Vocês foram comprados com entre 4 e 6 engenheiros pelo Face. Claro que muito cedo na vida da companhia. Existe algum cenário onde isso aconteceria com uma companhia no Brasil? Esse talvez seja o problema aí que a gente vai ter que tentar resolver? É interessante porque agora, assim, eu agora fiz parte do Facebook, eu vi meio que como eles olham, assim, investimentos, compras, etc., mergers, acqui-hires, de uma forma internacional. Eu acho que em termos de construir equipe dessa maneira é muito difícil, porque se você já não tem ou não tem plano de construir uma equipe em São Paulo, por exemplo, no nosso caso, uma das empresas que a gente está trabalhando era na China, por exemplo, ao menos que o produto está indo tão bem que você vai comprar, que você está realmente comprando o produto, como eles compraram o Instagram, não pela equipe, porque não existia uma equipe, eram 6 pessoas, mas pelo produto que estava dando certo, acho que compra por equipe vai ser difícil. Eu acho que sempre vai ser isso, porque às vezes a gente cogitava compra de empresa, não no Brasil, mas até em Nova York era difícil, porque eles não estavam alinhados com as equipes que a gente já tinha em Nova York, ou no Texas, a gente não tinha escritório lá no Texas. Agora, se for um produto que está indo bem e você está meio que criando um novo centro ao redor daquele produto, eu acho que é possível. Eu acho que daqui nos próximos anos a gente vai ver a primeira instância disso, que é um produto que lança fora, uma série de produtos que lança fora dos Estados Unidos, cresce muito bem e é comprado por uma empresa ou norte-americana ou chinesa, porque assim, o produto já tem tração e vale a pena você ter agora esse overhead de ter uma equipe nova que está fora do país, que tem um novo modo de gerenciamento, porque você está comprando os usuários praticamente. Daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas para a galera aqui. Nós vamos fazer um Q&A ao vivo, que vai ficar mais divertido, já que a gente tem um pouquinho menos de pressão aí de tempo no final da conferência. Então, se o pessoal pudesse se preparar para isso, seria legal. Mike, o que você acha que é mais importante para um Internet Founder brasileiro com equipe no Brasil? Pensar em resolver problemas locais, né, em uma proposta de valor para o usuário local que seja realmente bem local, e focar 100% nisso, e a gente tem vários exemplos de empresas que fizeram isso com sucesso no Brasil e várias que estão tentando fazer agora, versus tentar, desde o começo, construir um produto, né, uma proposta de valor que seja mais facilmente globalizável, mas que talvez não tenha tantas chances de ganhar localmente com tanta força. O que você acha? Eu estou me imaginando nessa situação, porque uma coisa do Insta que foi interessante foi nós fomos os nossos primeiros usuários, porque a gente gostava muito de tirar foto, eu sempre tinha gostado de fotografia. O iPhone tinha a câmera, mas a câmera não era tão boa assim ainda, e a gente queria fazer uma coisa, queremos tirar foto, queremos que as fotos saiam bem e queremos compartilhá-las. Então, esse problema, por exemplo, é um problema global, mas eu acho que não é necessariamente interessante só porque ele é global, por exemplo. Então, se tem um problema que você vê, você tem algum know-how ou uma paixão especial sobre ele, seja ele local ou global, eu acho que isso é menos a parte importante, eu acho que tem muito mais a ver, em vez de começar vou fazer um framework de todos os problemas que podem existir, que eu estudei no meu curso, eu acho que tem que realmente ver uma coisa que você sente na pele, ou pelo menos ter algum contato pessoal, porque isso vai te sustentar
terceira, quinta, sexta noite que você passou em claro, porque tudo vai ser louco. Se não tem isso, se você chegou na empresa que você vai querer fazer de uma forma só analítica, ou mais tipo, eu quero que seja global por causa disso, ou só pode ser local porque isso é o que eu estudei. Eu acho que é muito difícil fazer isso e durar a empresa, ou durar você como empreendedor. Então, não sei, é uma ótima pergunta. Eu acho que o ângulo interessante, talvez, entre esses dois, talvez a síntese desses dois approaches, é entender por que, no Brasil, ou existe uma solução diferente, ou que pode ser diferente com tecnologia, ou que pode existir por causa disso. Estava conversando com o pessoal da Loft, por exemplo. Eles viram que não só o mercado de vendas de imóveis no Brasil está super antigo, mas também falta a infraestrutura que aqui nos Estados Unidos tem, que é a MLS, né, que é tipo uma base de dados. Então, eu achei isso super interessante, que você viu não só o consumer problem lá, mas você entendeu no próximo nível também o que está faltando em termos de infraestrutura, e dessa forma você criou uma empresa que tem uma visão mais global também. É interessante, porque se a gente olha os exemplos, a gente está falando hoje mais cedo com o Hans, por exemplo, que é um investidor chinês, que agora investe não só aqui no Vale, como também no Brasil. Ele propôs um framing de Vale do Silício, Estados Unidos, depois China, depois Índia, Indonésia, ou melhor, Índia e depois Indonésia, Brasil. Meio que a ordem sequencial aí no tempo dessas ondas de empreendedorismo. E se a gente olha para todos os grandes exemplos de companhias nesses mercados, tirando os Estados Unidos, China, Índia, Indonésia e, por que não agora, Brasil, são todos, você olha, pega os unicórnios, são todos hiperlocais. Né? São todas empresas que resolveram um problema muito específico daquele país, com um approach também bastante adaptado, e que, de forma nenhuma, priorizaram expansão além daquelas fronteiras, inicialmente. E são poucos os casos onde essas empresas começaram a expandir. Então, fico me imaginando aí, meio que dividindo um pensamento com você, para você reagir, se talvez seja mais fácil a gente focar nisso mesmo. Ou seja, vamos resolver o problema local primeiro, e aí, se a gente der sorte, a gente escolher um problema que vale a pena tocar em outros países também. O que você acha? Falando em verticais, né? Falando em categoria de foco. Mas aí também é interessante ver as empresas, até os próprios unicórnios americanos, e ver como, da onde vieram. Assim, tira o Insta da época. O Uber, por exemplo, poderia ter surgido como um problema de transportação em qualquer lugar. A 99, por exemplo, surgiu também. Penso em outro. Agora você tem fazendo lista de IPOs desse ano, então a Lyft igual. A Pinterest parece tipo o Insta, né? Um problema que bem global, que poderia ser criado em lugar, assim. Faz tempo que eu não converso com o Ben lá do Pinterest, mas assim, tem várias verticais dentro do Pinterest que deram certo, assim, desde o começo quase, tipo, vou planejar meu casamento, vou fazer uma reforma, assim, esse é um problema global, eu acho que todo mundo tem. Talvez seja mais fácil no lugar onde tem uma classe média super forte que está fazendo essas compras todo dia, mas isso não exclui muitos países também. O Brasil, curiosamente, é o segundo mercado do Pinterest. Talvez isso seja a melhor indicação que o Brasil pode gerar essas empresas, é que quase sempre o Brasil acaba como o segundo ou terceiro maior país nessas empresas. É impressionante. O Insta, por muito tempo, foi o segundo maior país. O Brasil foi o segundo maior país do Insta, o Pinterest é o segundo maior também. Não vejo razão porque as empresas não poderiam começar lá também. Beleza. Pessoal, vamos abrir para perguntas aqui. Quem quiser perguntar, levanta a mão, ou melhor, fica de pé, que fica mais fácil. Tem alguns microfones rodando pela sala aí. A primeira pergunta sempre é mais difícil. Vamos lá. Eu posso tentar fazer uma, apesar de eu ser meio complicado. Não, peraí, deixa eu a primeira pessoa. No meio aqui. Bom, obrigado primeiramente por estarem aqui hoje. E a minha pergunta, eu acho que é um pouco interessante, porque a gente pode pegar uma perspectiva de alguém que saiu do Face e alguém que ainda está lá. Então, o que seria uma coisa do Face, Mike e Hugo, que vocês mudariam de hoje para amanhã, se vocês pudessem, sem o Zuck ter que falar alguma coisa ou coisas do tipo? Bom, para mim, talvez um momento de ficção científica, assim, porque eu acho que uma coisa interessante sobre o Facebook poderia ter ido em duas direções em termos do portfólio de produtos, né? Tem um modo que talvez seria mais tipo um holding company, onde cada empresa é super independente. Daí tem um modo onde estão mais integrados, assim. E eu gostaria de ver o universo alternativo onde as
meus apps ficassem bem diferentes. Não sei se seria mais bem sucedido ou menos. Por exemplo, o Insta, por exemplo, teria crescido mais lentamente, que a gente beneficiou um monte com a integração com o Face, mas veio ao custo de autonomia, né, que no final foi uma das coisas que ficou mais difícil para a gente ficar lá. Então, isso não sei se seria uma coisa que eu mudaria de um dia para outro, que é uma estratégia totalmente válida que eles estão perseguindo também, mas eu sempre tive essa questão assim no fundo da cabeça, tipo, como seria o mundo paralelo e como seria diferente? A experiência que eu tenho no Face pessoalmente, ela é muito diferente, porque a gente está participando de uma área que foi, apesar de uma aquisição fazer parte do negócio, que é a aquisição do óculos, é uma área muito nova, é uma área onde o roadmap dos produtos vai ser muito definido por uma visão, que é uma visão do nosso fundador, do nosso CEO, que é muito forte, que é muito clara, que é muito poderosa, e isso alinha a equipe inteira. Então, a gente sente muito fortemente a presença do fundador na figura dele. É uma situação bastante diferente. Vamos continuar. Pessoal. E só para deixar bem claro, eu gostaria muito de focar a conversa em empreender no Brasil. Vamos ficar aqui meio ligado ao tema da conferência para ficar mais legal, tá bom? Pessoal, eu vou aproveitar que eu estou com o microfone aqui e fazer uma. Mike, quando vocês fundaram o Instagram, você... Só se identifica primeiro. Todo mundo sabe quem você é, Djalma, mas de qualquer forma. Eu sou Djalma, sou MBA aqui e sou co-presidente da Brazilian Silicon Valley. Muito feliz de você estar aqui e de todos vocês estarem aqui. Quando vocês fundaram o Instagram, vocês tinham tentado antes, na verdade, o Bourbon, que não tinha dado exatamente certo. Vocês falharam, levantaram, fizeram outro negócio que teve sucesso muito rápido, até aproveitando algumas lições que vocês tiveram no Bourbon. Essa é uma diferença grande que parece ter entre o Brasil e o Silicon Valley. E o Silicon Valley, você falhar várias vezes com tanto que tenha alguma lógica, parece ser bem visto e você tem um futuro depois daquilo. No Brasil, muitas vezes, fica até difícil arrumar um emprego se você quiser voltar para isso. Como que você vê essa diferença? Qual foi a importância de ter falhado antes para construir o Instagram especificamente? É engraçado essa coisa de falhar, que eu moro aqui há 15 anos, assim, também é um total clichê aqui, né? Fail faster, fail better, essa coisa, failure is good. E engraçado, depois, agora que eu já gerenciei muitas equipes e muitos projetos, tipo, nunca eu saí com a ideia que failure is an option, assim, sabe? Eu acho que é interessante achar o modo de não... eu acho que a versão extrema disso, que tipo, pô, legal, essa pessoa empreendeu e foi um desastre, não foi nada, mas, pô, eles tentaram pelo menos. Eu acho que isso está meio já saindo de moda, de uma certa maneira. Agora, o que eu acho importante meio adotar em termos de mentalidade é a ideia de, tudo bem, como a gente pode sair do escritório, como a gente pode aprender o mais rápido possível para não falhar? E eu achei essa pergunta muito mais interessante. Então, para a gente, um dos livros que a gente tinha lido na época, antes de começar até o Bourbon, é o Lean Startup, do Eric Ries. E uma das coisas que ele fala nesse livro é, pô, você precisa sair do prédio, você não pode ficar lá imaginando qual vai ser o app que vai pegar fogo no mundo. Você precisa ir lá e, tipo, ralar e tentar o app, e se não dá certo, tentar outro e continuar fazendo isso. Então, sim, minha esperança é que se o Silicon Valley exportar algo em termos desse conceito, que seja muito mais em termos de minimizar o tempo, o ciclo de inovação, né? Tá inovando, testando, voltando e fazendo esse ciclo muito mais rapidamente, de primeira parte. E dois, não ficando muito apegado na ideia assim além do necessário. Então, foi o nosso erro, na verdade. O Bourbon a gente deveria ter abandonado uns 3 meses antes. A gente sabia que não estava funcionando, mas a gente ficou lá. Pô, e se a gente acrescentasse essa coisa? E essa coisa? Pô, agora o app só existe no HTML. E se a gente fazer um app nativo? Nenhuma dessas era a razão que ele não estava dando certo. Então, a gente demorou para a gente ouvir nosso próprio conselho, né? Mas eu acho um ciclo rápido de inovação e não ficar apegado quando não está dando certo. Para mim, isso seria assim, o core lesson para exportar. Ô, Mike, uma pergunta aqui no Q&A, no aplicativo. Até quando você escreveu código para o Insta e você tem vontade de voltar a escrever código agora que você não está mais lá? Ótimo. Então, eu escrevi código. Assim, se você lê os blogs ou os livros de como ser um bom gerente de engenharia, como ser um bom CTO, eles falam, pô, se você está escrevendo código ainda, você está fracassando, tipo, você precisa delegar isso para a tua equipe. E, tipo, eu entendo o conceito disso, mas eu continuei escrevendo código até 2018, assim. Então, 6 meses depois da aquisição, o Stories, quando a gente lançou o Stories, eu que fiz as canetinhas que você pode usar para desenhar, assim, tipo, às vezes era porque faltava gente com a experiência em
eu estava lá. E às vezes é porque eu fazia vários projetos que não eram críticos, né? Geralmente, a maioria dos projetos que eu fazia não eram, tipo, precisava lançar amanhã. Mas eu achava super importante por duas razões. Uma, você ficava bem ligado no ambiente dos seus engenheiros. Porque quando você está lá gerenciando uma equipe, quando a gente chegou com 6 engenheiros e saiu com 450. Com uma equipe de 450 pessoas, você perde totalmente a noção de qual o dia a dia. Você perde a noção da qualidade do código que está sendo escrito para a sua equipe, o dia a dia em termos das ferramentas que elas estão usando, em termos de tá fácil de usar, tá lento, tá quebrado, o pessoal está frustrado, mas todo mundo meio que aceitou, porque é assim que é. Então, eu adorava. Eu fazia um projeto, mais ou menos uns 2 ou 3 projetos por ano, e daí eu voltava e escrevia sempre um note interno, né? Eu falava, faz tempo que eu não fazia um pedaço de código, as 5 coisas que eu notei dessa última vez. E ajudava, eu acho, ter essa perspectiva interna, mas com uma certa distância. Legal. E depois? Vai E voltar? agora eu tenho voltado. Uma coisa que eu tenho feito depois de sair do Insta, eu meio que fiz uma lista de coisas que eu tinha interesse, mas não tinha experiência. Então, um é Machine Learning. Eu gerenciava uma equipe grande de Machine Learning. O Instagram tem bastante, tinha umas 100 e poucas pessoas. Eu fiz o curso da Stanford, depois de sair do Insta, de Machine Learning, de Computer Vision, para, realmente entender a tecnologia de um nível mais profundo. E outra coisa, eu saí, hoje de manhã eu estava até fazendo isso, sempre me interessei por games. Depois eu vou falar com o Vitor, teve umas dicas. Então eu falei, eu vou aprender Unity, então estou fazendo um curso de como fazer games também. Só por interesse, assim, totalmente para reanimar o lado de código. Não sei o que vai levar, mas está sendo um período legal para mim. Bacana. Mike, na palestra anterior a gente se identifica, por favor, primeiro. Pedro Sirotsky. Na palestra anterior a gente ouviu aqui uma frase emblemática que diz que a necessidade é a mãe das invenções. Quando vocês criaram o Insta, vocês entendiam como uma necessidade, uma oportunidade e que depois virou uma necessidade? Ótima pergunta, que eu acho que realmente é uma coisa que virou parte dos negócios das pessoas. Tem gente que virou empreendedor no Instagram, que é uma coisa bizarra para mim, tipo uma pessoa que vive no Instagram, tipo entre patrocínios, ou tem loja no Instagram. A gente não imaginava isso no começo. Eu sempre pensei em empresas, assim, obviamente há mais categorias do que 2, mas em broad terms, assim, tem essas empresas que realmente é uma necessidade, que é um problema médico, por exemplo, é um momento crítico no mundo financeiro, onde realmente precisa de uma intervenção. E daí, no lado mais de consumer tech, é raramente que tem uma necessidade. É difícil argumentar que o Pinterest está solucionando uma necessidade. Tá? É um desejo, ou uma coisa que vai simplificar, ou vai trazer um momento de alegria para a pessoa. E eu acho que a gente viu mais por isso. A gente teve essa mentalidade, mas dentro do problema, depois que a gente escolheu. Por essa razão. Então, a gente viu a oportunidade que a gente sentia que fotos no celular era ruim, mas a gente estava com o celular no bolso pela primeira vez, com câmera, com conexão, mas sem a possibilidade de compartilhar. Agora, a partir desse momento, o jeito que a gente desenvolveu o Instagram foi super metódico. A gente falava quais são os 3 maiores problemas sobre fotos no celular em 2009 e 2010. Número 1, as fotos são feias. Solução, a gente vai fazer filtro. Número 2, é super lento fazer upload. Solução, a gente vai fazer uma puta otimização. Eu passei muitas noites trabalhando só no uploader para ser super rápido. Problema 3, é difícil compartilhar. Então, já na primeira versão, você podia, com um clique, compartilhar no Face, no Twitter, no Tumblr, tudo isso. Então, eu acho que você pode ter um approach bem, o que a gente chamava problem-centric, né? Olhando quais são os problemas dentro de uma área, mesmo se o problema, assim, meta é mais um desejo ou um want do que um necessity. Oi, Stélio Tolda, CEO do Mercado Livre. Mike, uma pergunta sobre growth, né? Normalmente o pessoal fala que quando você lança um negócio de consumer, você sabe quando pega, é instantâneo, você vê em pouco tempo. Você falou do Japão, como o pessoal estava começando a usar. Então, eu queria ouvir de growth, quando era o Insta sozinho, mas depois o Facebook é uma escola de growth, né, de growth hacking. Então, o que foi que também ajudou dentro do Face o negócio passar de tamanho? Acho legal a pergunta. Bom, eu vou começar pelo Bourbon rapidamente, que esse é um produto que você olhava e você via que não estava funcionando. E a gente não tinha uma linguagem ou uma metodologia na época. E se eu tivesse só um chart na época que eu gostaria de ter visto,
é a curva de retenção, né? Se 100% das pessoas estão lá no primeiro dia no teu produto, quantas continuam usando depois de 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, uma semana? A gente não tinha essa tecnologia, a gente não tinha uma equipe de analítica, né? Estava crescendo, parecia que estava crescendo, mas se eu tivesse olhado na época, o Bourbon teria uma curva de retenção assim, começava a 100, daí tipo, pessoal, alguns assinavam, depois de uma semana ninguém estava usando. E o Insta, até antes da gente fazer uma otimização, antes de equipe do Facebook de growth, já tinha uma curva legal, que você chegava, depois de uma semana, mais ou menos 30% das pessoas continuavam no produto, e depois de 2 meses, mais do que 30% estavam lá. E é legal, que quer dizer que alguém voltou. Então, para a gente, bom, a gente não tinha essa linguagem, a gente já tinha um instinto, mas isso foi a maior coisa que a gente pegou da equipe do Facebook depois de entrar lá dentro, é que eles conseguiram nos ensinar meio essa metodologia. A gente viu, legal, a gente lançou os stories. Quanta gente está usando stories no primeiro dia? E daí, não só pelo produto inteiro, mas para cada parte do produto poder começar a fazer essa análise, foi super útil. Então, eu acho que isso foi uma parte super importante. E a segunda foi também acrescentar o machine learning dentro da área de growth, de crescimento. Então, por exemplo, ninguém quer receber notificação no celular toda hora, é um saco, né? Então, a gente, no começo, toda vez que alguém curtia uma foto, mandavam Hugo curtiu tua foto. Daí, tipo, se você postar uma foto legal, daí vai entrando no celular. Então, a gente começou a colocar machine learning em cima desses canais de comunicação. E é legal que você vê. Você manda muitas menos notificações, mas você recebe resultados equivalentes ou melhores até, porque a pessoa não está distraída com a atenção. Então, esses dois aspectos de medir curva e também olhar em termos de como otimizar com machine learning foram 2 aspectos bem importantes que a gente pegou de lá. Legal. Vamos mais 2 perguntinhas. Camila. Olá, boa noite. Já é noite, eu acho, né? Eu sou a Camila, eu sou a diretora-geral da Endeavor no Brasil. E esses 2 dias de conferência, aproveitar e falar de Brasil at Silicon Valley e o que a gente pode levar para o Brasil, eu estou pensando muito sobre o que a gente consegue aprender e levar para acelerar o ecossistema de inovação e empreendedorismo no Brasil. E a gente fala muito de give back. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, esse lado, vocês, 2 brasileiros morando fora, tantos outros aqui que a gente ouviu, como é que vocês enxergam o papel de vocês de give back para o ecossistema brasileiro, o que vocês já fazem, o que vocês pretendem fazer. Então, fazer essa provocação aqui para vocês e para os outros que estão aqui na plateia também. Quer ir primeiro? Grande pergunta, Camila. Certamente uma que eu me faço todos os dias. Bom, participo desse movimento justamente porque acho importantíssimo a gente tentar give back. Eu acho que deve ter algum hack que a gente pode fazer também para acelerar esse negócio bastante. E eu estou tentando estudar o mercado para descobrir onde é que está esse hack. Tem alguma coisa, sei lá, será que a gente precisa de mudar alguma coisa na lei que dá uma guinada boa em algum tipo alguma vertical de startup, por exemplo, que pode ser fantástica para o Brasil? Ainda não sei, mas eu quero tentar achar um hack. Mas, para mim, na fase atual da minha vida, o give back vem através de construção dessa ponte, ajudar a gente a construir essa ponte e ter essa galera maravilhosa aqui, levando ideias boas de volta para o Brasil, é bacana, mas tem que pensar mais. Para mim, começa num espírito meio de say yes, né? Eu fiz curso de improvisação, você precisa falar sim, né? Mas eu tenho isso. Eu geralmente sou um no but, quando tem a ver com convite à palestra, convite a dar conselho, convite a encontrar com empresa. Mas geralmente, quando tem a ver com o Brasil, eu sou mais yes. Então, tipo, bateu 2 convites para estar em 2 conferências do Brasil em 4 dias, falei sim, porque eu acho legal, tem uma boa conexão entre os 2. Quando tem empreendedor brasileiro vindo para os Estados Unidos, eu geralmente acaba conectando, eu acho super legal tomar um café com eles. Comecei a investir no Brasil também. Acho que tem muito mais para fazer ainda, mas eu acho que tem que ver desse espírito, eu acho. Eu conversei isso com o Júlio Vasconcelos também. Tipo, a gente, agora tem essa geração que teve assim a experiência, como a gente pode magnificar essa experiência, give back. E eu acho que eu nunca estou numa posição de ensinar, porque a minha experiência foi super única, mas pelo menos na posição de contar a história para ver o que tem a ver com a história da pessoa que está passando também. Beleza. Mais uma pergunta aqui, depois eu vou encerrar com mais uma ou 2. Bom, meu nome é Rafael, e a gente tem aqui alguns representantes também de empresas grandes, a gente ouve falar muito de programas de aceleração. E eu sou empreendedor nesse momento bem de
acabei de receber um seed ali, e esse primeiro momento a gente tem necessidades que são muito base da pirâmide de Maslow ali, né? Tipo, eu preciso de um lugar para ficar, eu preciso de internet. E você falou que você participou de um programa de aceleração. O que você acha que é importante uma aceleradora entregar que realmente agrega valor para o empreendedor? Para a gente, a primeira parte foi realmente aquela primeira parte da pirâmide também. Foi um escritório com uma mesa, tinha almoço e, tipo, parece básico, mas, tipo, cada distração que você reduz naquela época... Então, daí, vamos na pirâmide. Um lugar para comer, dormir às vezes, né? Daí o próximo eu acho que é ter uma equipe ao seu redor. E isso também foi legal da nossa incubadora, mais para as consequências das empresas que estavam meio que fechando através do tempo, mas não só por isso. Quando a gente lançou, a gente nem estava na Amazon, a gente estava nos nossos próprios servidores, estava pegando fogo, não ia dar certo. A gente meio que levantou a mão, literalmente falou: pô, alguém numa startup está fazendo Amazon? A gente tem umas perguntas. Daí o cara, eu tô. Daí a gente foi lá conversar com eles deram uma ajuda, e a próxima noite a gente já tinha feito portado para a Amazon. Então, acho que não só recrutamento, mas transferência de know-how, eu acho super interessante. Ver palestrantes, eu acho legal. O Chris Sacca, que acabou investindo no Insta depois, veio bater um papo lá na Dogpatch Labs, que eu achei bacana. Daí, meio, talvez, a última etapa é saber quando é a hora de se formar também. A gente teve 4 pessoas, poderíamos ter continuado lá por um tempo, mas tem um momento que você precisa começar a formar a sua própria cultura, né? Então, saber na hora de sair, mesmo que é meio chato, eu lembro, momentos críticos do Instagram, eu e o Kevin indo na IKEA comprar mesa, porque na época eram nós dois e um engenheiro, 2 sócios da empresa lá comprando mesa, no próximo dia montando mesa. Pô, é básico, mas tipo, tem um momento que você precisa fazer isso para já começar a montar a sua própria cultura, a sua própria empresa, o seu próprio lugar, assim. Acho importante saber como fazer essa transição também. Boa, o tempo de engenheiro é mais valioso que qualquer coisa, né? Bom, 2 perguntas, Mike, para encerrar. A primeira é, nessa nova fase da sua vida, da sua carreira, com 30 e poucos anos, 33, o que te inspira, o que te empolga, o que te motiva, o que você vai usar aí como força guia para priorizar a sua vida daqui para frente? E a segunda pergunta é aí, parting words of wisdom, para a galera que está aqui, que está empreendendo, ou querendo, ou tentando empreender no Brasil. Nossa, da primeira, continua uma pessoa super curiosa. Assim, eu quero saber como as coisas funcionam e também como elas podem ser aplicadas para solucionar problemas interessantes, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil, no mundo. Eu acho que a palestra do Huck, muito legal hoje de manhã, que ele tem o contraste entre falando sobre a tecnologia que vai levar o pessoal para o Marte, e daí também o contraste com a situação que muita gente passa todo dia. Eu acho que tem uma tendência bem Silicon Valleyana de querer solucionar tudo com tecnologia, que não é o que eu estou falando. Eu acho que tem vezes que tipo, você acha que é só adicionar tecnologia aqui e vai solucionar tudo, que não é verdade. Às vezes tem muito a ver com a empatia, entender a situação primeiro, mas eu acho que tem muito que você pode trazer, por exemplo, da área de design, da área de entender soluções, na área de inovação, que talvez pode trazer, mesmo que no final a solução seja completamente não tecnológica, talvez seja de política, talvez o processo de chegar nessa solução há lições a serem aprendidas, então talvez essa é uma área interessante para a gente continuar explorando. Mas é isso, assim, a tecnologia evoluiu. Eu comecei a minha primeira empresa em 2009, 10 anos depois está bem diferente o ecossistema. Tecnologia nova continua vindo, entre óculos, VR, tudo isso, mas os problemas continuam parecidos ou novos ou mais difíceis ainda. Então, para mim, isso continua me inspirando, continuo super curioso. E eu adoro equipe, eu acho que seria a última coisa. A coisa que eu mais sinto falta saindo do Insta é ter equipe. Assim, tipo, primeiro dia saindo de lá, voltando para casa, vindo, putz, amanhã eu não vou chegar lá, conseguir trabalhar com uma equipe que eu adoro, que eu construí, com quem eu aprendo um monte todo dia. Então, para mim, é muito provável que eu vou empreender novamente, não só para solucionar problema, não só para tentar trazer esses approaches para novos problemas, mas também para poder passar a experiência de fazer tudo isso com uma equipe super boa. E, bom, palavras finais para os empreendedores e aspiring entrepreneurs aqui nessa plateia maravilhosa. Eu acho que eu vou reforçar uma coisa que eu falei antes, que eu não vejo minha posição de, eu tenho 10 lições para ensinar todos os empreendedores como fazer isso, porque eu acho que empreendedorismo é um processo bastante individual. E as coisas que eu agora lembro que eu ouvi na época, antes de empreender, durante o meu processo de fazer um Instagram, que mais ficaram comigo eram mais do tipo, olha, eu passei por isso também, assim que eu solucionei, você vai ter que achar a sua própria solução, mas esse não é um problema novo.
tem uma hora que o teu chefe de engenharia vai sair da empresa bem no pior momento, tem uma hora que vai cair o site bem quando o presidente Obama vai usar. Aconteceu. Tipo, coisa assim. E não é o final do mundo. Tipo, você vai continuar, vai tocar na frente. Então, assim, para mim, se eu conseguir transmitir essa ideia que, tipo, é um processo bem messy, não tem um plano, não tem... Acho que muita gente vem me perguntar qual a solução para o empreendedorismo no Brasil, acho que não vai ter uma coisa dessa, precisa ser uma solução bem brasileira, mas o que a gente pode contribuir, eu acho que eu espero que o pessoal ouviu de todas as histórias hoje, é esse processo de passar por essas dificuldades, mas continuar à frente e experimentar, inovar, e daí não desistir. Maravilhoso. Obrigado, Mike, em nome dessa galera maravilhosa.